Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 18 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esta semana é, do ponto de vista da nossa fé e da liturgia, um grande e alegre dia, o dia da ressurreição do Senhor. Somos convidados a experimentar, como as mulheres presentes no relato de Mateus, medo e alegria. A ressurreição de Jesus é um evento inédito e de difícil compreensão. Ao reconhecer e constatar que Jesus venceu a morte, além do medo e da alegria, veremos ao longo dos próximos dias desconfiança, espanto, incredulidade, incompreensões. Afinal, a ressurreição é novidade para todos. E eles, os discípulos do Senhor, precisam, a seu tempo, assimilar o que está acontecendo depois da experiência devastadora que foi a prisão, paixão e morte de Jesus no madeiro. A ressurreição de Jesus, ao contrário do que alguns quiseram fazer parecer, não se trata de boato ou mentira. A ressurreição de Jesus é verdade que ressignifica a história da humanidade e inaugura novo tempo. Aleluia, alegria. Querido irmão, querida irmã, a ressurreição é uma notícia maravilhosa que pode mudar nossa vida. Os que tiveram um encontro com Jesus ressuscitado encheram-se de alegria, tornaram-se suas testemunhas. Infelizmente, a verdade da ressurreição pode ser de tal modo domesticada que já não ecoe com vigor em nossos corações. Os sumos sacerdotes de Jerusalém tentaram sufocar essa notícia revolucionária, inventando uma história de roubo do corpo e pagando para espalharem essa versão. A fé na ressurreição nos dá um novo olhar sobre a vida e sobre a morte. Ela ilumina nossas atitudes e palavras, particularmente em meio a lutas e dificuldades. Confiamos na vitória do bem, da justiça, da verdade. Na ressurreição começa uma nova humanidade.
Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é testemunhar com alegria a ressurreição do Senhor. E agora reze comigo. Ó Cristo glorioso, tua presença enche de júbilo as mulheres, desorienta os guardas do sepulcro e confunde os chefes dos sacerdotes. Não tenham medo, é tua palavra de ordem aos discípulos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da oitava da Páscoa, nesse dia 18 de abril, você poderá acompanhar a leitura do Atos 2, 14, do versículo 22 a 32. Também poderá ler Mateus 28, de 8 a 15, rezar o Salmo 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos iniciando a semana da oitava da Páscoa. Durante esta semana, a tônica da liturgia da palavra recai sobre as aparições de Jesus aos seus discípulos nas mais variadas formas, buscando assim comprovar a ressurreição. Junto com as sucessivas aparições, estão também os obstáculos colocados para desacreditar o sucedido. No texto de hoje, Jesus aparece para as mulheres que estão voltando amedrontadas, porém alegres, do túmulo vazio. Como já foi dito na reflexão anterior, vale destacar que as mulheres foram as primeiras a constatar o episódio da ressurreição. Elas corriam para dar a notícia aos demais discípulos quando foram abordadas pelo próprio Jesus, que veio ao encontro delas. Embora elas estivessem alegres, o primeiro pedido de Jesus foi o de que permanecessem nessa alegria. A ressurreição é a razão de todas as alegrias.
Não há motivo para tristezas quando temos certeza da ressurreição. Por essa razão, o pedido de Jesus às mulheres é: alegrai-vos. É também o pedido que ele nos faz neste início de semana da oitava da Páscoa. Sejamos alegres em nosso anúncio do Cristo ressuscitado. Anunciar a ressurreição com o rosto triste é não anunciá-la. Quem traz tristeza no rosto demonstra que não crê na ressurreição, como mostram os discípulos no caminho de Emaús, como veremos na liturgia da próxima quarta-feira. Quando Jesus se aproxima das mulheres, elas se prostram diante dele num gesto de reconhecimento. Jesus lhes faz outros dois pedidos: não ter medo e pedir que os discípulos se dirijam para a Galiléia. Diz ele: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Esse é também os pedidos que ele nos faz nesta semana. Não tenhamos medo de anunciar a ressurreição. O medo nos paralisa, dificulta o anúncio desta boa notícia. Se cremos em tudo o que celebramos nesses dias que se passaram, é hora de sairmos ao encontro de nossos irmãos e dizer a eles, não apenas com palavras, mas com ações concretas e com o nosso procedimento de alegria e esperança, que nos encontramos com Jesus ressuscitado e que ele está vivo entre nós. Temos de ir às Galiléias dos nossos tempos e ali nos reencontrar com Ele no rosto dos irmãos que sofrem e lhes anunciar essa boa notícia. É preciso fazer isso sem medo, pois sempre haverá os que querem desacreditar o anúncio, como vimos no Evangelho de hoje. Os sumos sacerdotes pagaram aos soldados para que eles simulassem o descuido e o roubo do corpo de Jesus e com isso desacreditassem a ressurreição. Mas quem tem fé, quem fez de fato o encontro com ele, não se deixa enganar pelas mentiras, não se deixa subornar ou trapacear a verdade. Pedro e os demais discípulos e discípulas acreditaram na ressurreição de Jesus. Na primeira leitura de hoje, Pedro, no dia de Pentecostes, dá testemunho de tudo o que Jesus fez e viveu: milagres, prodígios, sinais, sua paixão, morte e, sobretudo, a sua ressurreição. Mostra que, pelo poder de Deus, o seu filho Jesus venceu as forças da morte e mostrou que a vida sempre vai superar a morte. Disto, Pedro e os demais discípulos são testemunhas. Querido irmão, querida irmã, seguindo o exemplo de Pedro, sejamos também nós testemunhos apaixonadas da ressurreição. Que cada gesto ou palavra que proferirmos demonstre nossa fé e nossa convicção na ressurreição de Cristo Jesus. E reze assim comigo. Divino Espírito, faze brilhar em meu coração a luz da ressurreição, anunciada pelas apóstolas do ressuscitado, portadoras de alegria e de esperança. Amém.